Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu aqui novamente. Hoje eu estou aqui para falar de um assunto um pouco diferente, tá? Diferente daquilo que a gente já trata no canal. E eu gostaria que vocês me acompanhassem. Eu tomei uma decisão que aparentemente pode ser algo simples, mas que tem me incomodado, que tem me inquietado. E eu não quero acreditar que isso esteja incomodando só a mim, que esteja mexendo ou que esteja influenciando só na minha vida. Talvez esse vídeo possa ser importante para você, mas se não for para você, pode ser importante para outra pessoa que você conheça. Enfim, eu decidi deletar o meu perfil no Facebook. Eu decidi excluir a minha conta do Facebook e eu vou tratar aqui um pouco desses motivos, né? Ou seja, das razões que me levaram a tomar essa decisão. Eu vou deixar esse vídeo disponível lá no meu canal do YouTube e vou deixar também disponível na minha conta do Facebook. Eu vou deixar disponível lá. Provavelmente vai ser a minha última postagem, né? Vai ser a minha última postagem lá na plataforma. Esse vídeo vai ficar lá por alguns dias. Eu já iniciei um processo lá de fazer um backup das minhas informações, fotos, vídeos, textos, algumas coisas que eu coloquei lá que eu achei interessante e eu quero resgatar. Então logo eu tiver concluído esse processo, né, eu vou publicar o vídeo e depois de alguns dias eu quero deletar, quero excluir permanentemente a minha conta do Facebook. E aí eu quero tratar um pouco desse assunto com vocês, que pode ser importante para vocês também. Eu sei que não sei se vocês perceberam, mas hoje eu estou aqui ao ar livre, né, eu estou aqui num ambiente externo, então provavelmente vocês vão ter aí alguns barulhos, alguns ruídos aí, né, a gente tem pássaros aqui voando, eu moro aqui próximo à área verde, então é uma área bastante arborizada, então assim, tem bastante pássaros, né, tem bastante ruído, os vizinhos aqui, alguns criam algumas galinhas, de repente os galos cantam, mas enfim, nada que comprometa, eu imagino, né, a importância aqui desse assunto que a gente vai tratar. Bom, e um dos motivos que me levaram a tomar essa decisão foi que de uns tempos para cá, né, eu andei pesquisando e vi algumas coisas com relação a alguns vazamentos de dados dentro da plataforma do Facebook. Então, o Facebook é uma plataforma que ele não garante a segurança dos seus dados, das suas informações pessoais. De modo que essas informações, esses dados que você insere, né, informações como nome, cidade, idade, estado civil, lugares onde você trabalhou, lugares onde você estudou, todas essas informações o Facebook ele acaba vazando, ele acaba compartilhando com algumas outras empresas. Isso hoje já é notório, isso já é conhecido no mundo todo. Inclusive você tem aí vários processos, né, judiciais aí, de usuários aí que entraram contra o Facebook por causa desses vazamentos dessas informações. E tem um documentário muito interessante, o documentário está na Netflix. O documentário se chama The Great Hack, traduzindo privacidade hackeada, né, a tradução aqui no português ficou como privacidade hackeada. E esse documentário está na Netflix, está disponível lá quem quiser assistir. É um documentário muito interessante e ele vai contar e vai falar justamente sobre como esses dados são vazados e de que forma que eles são utilizados. Então, basicamente é o seguinte, alguns funcionários lá de dentro lá do Facebook, eles pegam esses dados, eles entregam para algumas empresas especializadas em marketing, propaganda, e essas empresas elas são especialistas em engenharia de controle e comportamento social. Ou seja, ela pega esses dados, elas vão tratar, elas vão transformar esses dados em propaganda que vai ser direcionada, né, propaganda que vai ser ali depois, que vai voltar para você em forma de algum marketing, de alguma propaganda. Eu acho que vocês já perceberam quando você está ali no Facebook, que você responde uma pesquisa, ou de repente quando você curte ali alguma coisa, ou comenta sobre algum produto, ou sobre alguma coisa que você viu, automaticamente aquilo depois começa a voltar, né, em forma de marketing para você, ou seja, induzindo, né, ou seja, moldando ali a sua opinião, ou direcionando a sua opinião com relação a isso. Isso é feito de forma arbitrária, ou seja, ninguém pede autorização para usar as suas informações com relação a isso. Enfim, e é uma coisa que não é legal, não é interessante, ou seja, você ter a sua privacidade invadida, você acha que você está ali com seus dados seguros, quando na verdade não estão. E não é só também nessa questão de marketing, nessa questão de propaganda. Esses dados também, né, principalmente agora nesses últimos anos, eles começaram a ser usados por essas mesmas empresas, né, e essas empresas pegavam esses dados e tratavam e distribuíam essas pessoas, né, que ali eram monitoradas, que ali eram
analisadas e transformava isso em grupos, né, em grupos de interesse, em grupos distintos. E aí essas empresas depois vendiam essas informações para políticos, para partidos, e aquelas pessoas iam receber informações ou propaganda política de acordo com a sua afinidade, dentro ali daquilo que a plataforma tinha a intenção ali de manipular, né? Enfim, isso aconteceu nas eleições presidenciais, isso aconteceu lá nos Estados Unidos, as eleições do Donald Trump, aconteceu no Brexit, na Europa, aconteceu em vários outros países, em eleições no mundo todo praticamente, principalmente países mais pobres, né, alguns países da África, do Oriente Médio, aqui na América do Sul e também aqui no Brasil. Vocês se lembram, eu não vou nem entrar nessa discussão, eu não vou nem aprofundar, mas muito daquilo que a gente recebeu, aquelas notícias infundadas, sabe, que não tinham nenhuma base, que não tinha nenhuma fundamentação, não tinha nem ali um critério, muito disso foram essas empresas que foram responsáveis para que isso chegasse para a gente, principalmente na época da campanha. E geralmente o alvo deles são pessoas que têm ali talvez uma opinião talvez ainda não formada, uma decisão ainda não bem acertada. Então geralmente aquela propaganda ou aquela informação chegava ali naquele momento em que a pessoa estava ali indecisa, né, e de repente uma informação, alguma coisa que corroborava ou que ajudava com que ela pudesse ali formar, né, aquela opinião, mas de maneira, né, ali mais uma vez arbitrária, né, ou seja, de maneira ali talvez tendenciosa, né, onde a pessoa não tinha nenhuma uma condição de analisar, né, essas situações, mas isso chegava e a pessoa acabava se deixando influenciar por isso. Então é disso que trata esse documentário, e é importante que você assista. Eu acho que todo mundo deveria assistir esse documentário e para conhecer um pouquinho de como é que funciona esse sistema. E as coisas continuam, sabe? Você pode prestar atenção que o Facebook continua disponibilizando aquelas pesquisas, continua disponibilizando os quiz, né, onde você faz aquele joguinho de perguntas e respostas, onde você vai ali falar das suas preferências, falar dos seus gostos, né, falar daquilo que você pretende comprar, da viagem que você pretende fazer, né? Ou seja, todas aquelas informações ali você pode ter certeza que aquelas informações elas vão ser captadas, elas vão ser tratadas e depois elas vão ser trabalhadas para influenciar você a tomar uma decisão que talvez não é nem sua, talvez você nem ainda tem certeza, você ainda nem tem uma consciência de que aquilo está sendo colocado para você, mas provavelmente aquilo vai ter um retorno e vai te influenciar talvez até de maneira negativa. Então esse é um dos motivos pelos quais eu decidi tomar essa decisão. E um outro conteúdo que eu também tive acesso, que me ajudou bastante também a tomar essa decisão, a pensar muito sobre isso, foi um livro de um escritor, de um cientista, né, um engenheiro da computação, é um cara que tem uma cabeça, tem uma história dentro das ciências computacionais, que é o Jaron Lanier. Ele escreveu um livro chamado Os 10 Argumentos para você deletar agora as suas redes sociais. E é interessante porque o Lanier é um cara que ele conhece muito a fundo essa questão das redes sociais, do ambiente virtual, né? Ele é considerado praticamente o pai e o inventor aí das tecnologias que possibilitam essa experiência das realidades aumentadas, né, ou das realidades virtuais. Então ele ajudou a desenvolver os óculos, ele desenvolveu uma série de dispositivos em que as pessoas podem ter essa experiência de realidade virtual ou realidade aumentada. Então, mais do que ninguém, ele é um cara gabaritado para falar sobre isso, e ele traz no livro alguns tópicos, ele aborda alguns tópicos no assunto que são muito interessantes, que vale a pena vocês lerem. Eu vou deixar linkado aí no livro, aliás, vou deixar linkado aí no vídeo, o link para o livro dele, né, em alguma livraria, acho que lá na Saraiva, e a Saraiva não está me pagando nada por isso, mas eu acho importante falar sobre isso e dar a dica de onde vocês podem conseguir essa informação com mais conteúdo, né, com ela incompleta essa informação aí por inteiro. Então eu vou deixar linkado aí para vocês, quem quiser adquirir o livro, é bem baratinho. E é muito importante, é muito interessante ler esse livro e entender do que ele fala. E tem lá um estudo interessante, né, alguma coisa que vale a pena a gente pensar muito sobre isso, né, e ele vai falando a respeito de como é que o nosso cérebro reage, né, quando você está ali nas redes sociais. Geralmente quando você tem uma postagem bem sucedida, né, você
faz uma postagem de alguma foto, de alguma filmagem, alguma coisa que você ali fez, e quando você recebe um retorno daquilo, né, as pessoas reagem àquilo de maneira positiva, né, deixam um comentário, ou deixa ali um gostei, né, ou seja, quando você percebe que aquilo ali foi bem recebido dentro do ambiente virtual, né, acaba que o seu cérebro, né, um neurotransmissor no seu cérebro vai liberar uma substância que vai causar um certo prazer, né, temporário, momentâneo, que é a dopamina, né, e essa substância que é liberada no seu cérebro, ela dá uma sensação de prazer, ou seja, é como se você estivesse se alimentando, né, psicologicamente, de alguma coisa que só existe no ambiente virtual. O problema é que depois, quando você começa a receber essas doses, né, dessa substância no cérebro, né, quando esse neurotransmissor começa a liberar isso, você acaba que, com o passar do tempo, você quer mais, né, você quer postar novamente, você quer receber um feedback, né, você quer que isso retorne novamente, para que o seu cérebro entenda que você está sendo bem sucedido ali e que essa sensação de prazer ela seja renovada. É um negócio bem estranho, é semelhante a uma droga. Inclusive ele fala lá no livro que ele se mantém longe das redes sociais pelo mesmo motivo que ele se mantém longe das drogas. Então assim, e é um negócio complicado porque depois quando você começa a cair no ostracismo ou na mesmice, né, ou seja, as pessoas começam a achar que aquilo não é mais interessante, então você começa a fugir da sua realidade, né, e você começa a partir para um ambiente que é um ambiente mentiroso, um ambiente que não representa, o que não condiz com a sua realidade. Geralmente você vai a lugares onde você geralmente não iria, você começa a comprar coisas e objetos para mostrar para as pessoas coisas que até você nem precisa, né? Ou começa a frequentar ambientes que você nem frequentava, ou começa às vezes até a gastar, ou começa a dispor de situações que você não teria condições, mas simplesmente para que você, né, se mantenha ali e que as pessoas continuem te dando aquele feedback, né, do que aquilo que você está fazendo é uma coisa boa e o seu cérebro vai sendo estimulado, e a partir daí você vai criando uma vida de mentira, ou seja, é uma situação que não é real, ou seja, você precisa transpor, você precisa abrir mão, né, muitas vezes daquilo que você acredita, das suas convicções, simplesmente para se manter ali, para que as pessoas continuem a mostrar ou dizer para você que aquela vida, que na verdade não é sua, é uma coisa legal, e você acaba caindo num ciclo vicioso, né? Isso acontece muito, eu vejo, né, isso não é de hoje, isso não é nenhuma novidade, isso desde a época do Orkut, eu lembro, né? Quem é mais velho aí lembra do Orkut. Então assim, lá já naquela época a gente já procurava fazer postagens, fazer algumas coisas para atrair ali a atenção das pessoas, e no Facebook isso aí, né, se potencializou, isso aí deu isso aí explodiu. Então hoje as pessoas praticamente vivem o tempo todo buscando uma melhor foto, sabe, tentando fotografar um prato bonito, sabe, um lugar que ele visitou, uma viagem que ele fez, para estar o tempo todo fomentando isso e essas coisas, né, esse feedback positivo chegando para ele o tempo todo. Então acaba que ele entra num ciclo que não tem mais fim. E aos poucos isso vai provocando uma degradação moral, né? Ou seja, ele vai estimulando emoções negativas, né? Coisas que talvez você não tem como talvez lidar com isso, talvez você não tenha talvez nem maturidade ou uma capacidade para poder lidar com isso. Então aos poucos isso vai moldando vai moldando as suas ideias, vai moldando ali o seu pensamento e vai te induzindo, vai te conduzindo ali por caminhos que depois talvez não tenha nem mais volta. Tanto é que hoje você tem aí milhares de pessoas que hoje estão aí em processo de desintoxicação, né, das redes sociais, ou seja, pessoas que pararam a vida toda, né, em função disso, e hoje estão tentando se reerguer, estão tentando aí resgatar de novo a sua rotina, né, ou seja, muita coisa de ruim, né, aconteceu nesses últimos anos através das redes sociais. E esse livro trata justamente sobre isso. Bom, e por último eu quero falar aqui também das minhas razões pessoais, né, os meus motivos individuais pelos quais eu resolvi decidir excluir a minha conta do Facebook. Porque de alguns anos para cá eu venho percebendo, eu estou no Facebook desde 2010, se eu não me engano, 2010, 2011, né? Um pouco antes ali, acho que um ano antes ou alguns meses antes do meu casamento, né? Na época eu me lembro que eu fiz eu criei essa conta e comecei a publicar algumas coisas lá na época da minha formatura, enfim, eu acho que tem mais ou menos 9 anos que eu estou nessa plataforma.
Mas eu percebi que dos 2 anos para cá, dos últimos 2 anos para cá, o Facebook ele deixou de ser uma ferramenta que aproximava as pessoas, ou seja, a gente tinha um grupo de amigos um pouco mais restrito, geralmente pessoas mais próximas da gente ou não tão próximas, que às vezes moravam numa outra cidade, né? E assim a gente trocava informações, as pessoas mandavam fotos, né? Mandavam vídeos, a gente tinha uma interação, era um negócio um pouco mais limitado, um pouco mais fechado. E aí depois o Facebook, a partir do momento que você está ali naquela rede, você começa a receber sugestão de amizade de pessoas que você não conhece, mas de pessoas que conhecem uma pessoa que você conhece. E aí você vai juntando aquele ciclo de amigos, você vai juntando aquele grupo enorme de pessoas, acaba que depois você acaba que você tem ali talvez 10 mil, 5 mil amigos, aliás, que é o limite que eu acho que pode ter, né? Acaba que você tendo ali 5 mil amigos, mas você conversa talvez ali com uns 4 ou 5, uma meia dúzia, sabe? Assim, o resto é só ali mesmo para ostentar a quantidade, né? O pessoal adora, né? Nossa, eu tenho tantos amigos no Facebook, enfim, mas eu não vejo nada interessante nisso. Apesar de eu ter bastante amigos também, o pessoal mandava uma solicitação e eu iria adicionando, mas enfim, o Facebook para mim deixou de ser uma plataforma que aproximava as pessoas e de uma hora para outra começou a distanciar as pessoas, né? Começou a afastar as pessoas. Isso foi muito evidente agora nesses últimos anos, principalmente depois que começaram essas campanhas políticas, daquele assunto que eu já estava tratando aqui. Mas assim, acabou que de repente se criou dentro da plataforma, dentro da rede social, uma arena, né? Ou seja, um ambiente de luta, de conflito, onde as pessoas começaram a disputar, sabe, assim, as opiniões, começaram a disputar ali as suas convicções, e e as pessoas de repente começaram a respeitar uns aos outros, sabe, com ofensas, brigas, né, desfazendo amizades, sabe, enfim, isso é uma coisa que começou assim, me espantar bastante. E inclusive assim, uma das coisas que mais assim me chocou, uma das coisas que mais assim me deixou triste, me deixou bastante preocupado, foi quando eu comecei a perder a amizade de pessoas que eu realmente tinha amizade fora do ambiente virtual. Eu comecei a perceber que os amigos, pessoas que eu conheci na época da minha infância, num período tão bom da minha vida, são pessoas que eu guardava na lembrança, apesar de muitas delas hoje eu não ter contato, mas são pessoas que assim, a gente guardava na lembrança, tinha um carinho, tinha uma atenção toda especial. E de repente, por um motivo ou outro, por causa de uma diferença de opinião, uma diferença numa postura, um posicionamento ideológico, político, aquela pessoa de repente começou a te hostilizar, começou a te xingar, começou a te ofender, sabe? Aí eu fiquei parar e fui pensar, falei, gente, mas eu conheço essa pessoa, sabe? Por que isso, sabe? Qual a necessidade disso, sabe? E eu sempre fui um cara que sempre gostei do diálogo, eu sempre gostei do debate, sabe? Eu sempre procurei respeitar opiniões, né? É claro, todo mundo gosta de manter, né? Todo mundo gosta de ter a sua opinião formada, de ter o seu posicionamento. E muita gente que está assistindo esse vídeo sabe que eu não tenho essa prática de excluir as pessoas que pensam diferente de mim, né, da minha rede social. Inclusive quando eu postava alguma coisa, principalmente quando era com relação à política, e vinham pessoas ali comentar negativamente, até me ofender ou falar algumas coisas ruins, outros amigos me sugeriam, nossa, por que você não exclui esse cara, sabe? Como é que você tem paciência, como é que você consegue? Mas eu nunca quis fazer isso porque eu achava que o ambiente virtual era um negócio que a gente poderia, né, conseguir contornar isso, conseguir manter só aquilo ali, mas não, as pessoas levavam para o lado pessoal. Inclusive eu cheguei a receber mensagens no meu inbox, né, as pessoas adoram falar inbox, mas no Messenger, né, mensagens diretas, mensagens pessoais, de pessoas ofendendo a mim, ofendendo a minha família, sabe? E eu fiquei, cara, que negócio mais louco, sabe? É uma rede social, cara, sabe? É um negócio que é para ser um ambiente ali virtual, alguma coisa para você trocar informações, sabe? Trocar conhecimento, sabe? Entender, conhecer, sabe? Trocar informações. Mas não, sabe? O negócio virou uma arena de guerra, sabe? As pessoas não se respeitam mais, cada um quer defender o seu posicionamento, quer defender a sua verdade, né? É o que o pessoal chama agora de pós-verdade, né? Ou seja, não existe mais uma verdade, existe a minha verdade contra a verdade do outro. E a partir do momento que eu não concordo com ele, ou que a gente tem uma diferença de opinião, então automaticamente aquela pessoa já se torna ali um inimigo, já se torna um desafeto. Então isso tem me entristecido muito, isso tem me deixado muito arrasado, sabe?
E eu não quero isso para minha vida, sabe? E como eu já disse no começo do vídeo, o Facebook está me tomando um tempo preciosíssimo, sabe? Eu quero poder estudar, eu quero poder me dedicar às outras coisas que eu gosto, sabe? Eu quero me dedicar um pouco mais ao meu canal lá no YouTube, quero fazer mais vídeos, quero arranjar um tempo a mais para poder pesquisar, estudar, sabe? Me inteirar dos assuntos, sabe? E assim, e pelo menos o YouTube é uma plataforma que talvez agora não está me rendendo alguma coisa, mas futuramente talvez eu vá ter alguma vantagem, né, algum retorno financeiro. Diferente do Facebook, onde as pessoas me xingam e eu não ganho nada por isso. Pelo menos lá no YouTube, né, você acaba produzindo alguma coisa, você, mesmo ali que de maneira ali bem mínima, você acaba ali acumulando ali uma renda, ali algum ganho residual que futuramente pode servir para alguma coisa. Então, por essas e outras razões que eu não quero mais permanecer no Facebook. Eu vou excluir a minha conta, vou excluir o meu perfil. Como eu disse, esse vídeo vai ficar lá disponível alguns dias. E depois disso eu vou me dedicar somente ao YouTube, né? O WhatsApp também é uma ferramenta muito perigosa, mas o WhatsApp é um pouco mais fácil de você dominar, né? Você é um pouco mais pessoal, né? Ou seja, então, mas o Facebook realmente é uma coisa que para mim já deu, sabe? Eu quero me dedicar mais a mim, quero me dedicar mais à minha família, sabe, ao meu filho. E eu acho que o Facebook, pelo menos para mim, sabe, eu vou assumir, eu vou admitir, me atrapalha, sabe, é um entrave, sabe, é uma coisa que me prejudica muito. Então por isso é que eu resolvi tomar essa decisão. Mas assim, de antemão, né, ou seja, antes de terminar, eu quero aqui publicamente pedir desculpa a todas as pessoas que um dia se sentiram ofendidas ou se sentiram atacadas com relação às coisas que eu falei, às coisas que eu disse dentro da plataforma, dentro da rede social. Eu peço desculpas, né, se algum dia alguém se ofendeu com alguma coisa que eu disse ou que eu publiquei. Não era essa a intenção, tá? E até para as pessoas que me conhecem da plataforma ou que me conhecem apenas no ambiente virtual, se um dia eventualmente encontrarem comigo, não se sintam intimidados, não tenham medo, podem falar comigo, podem me cumprimentar, entendeu? Eu não levo essas coisas para o lado pessoal. Para mim o que acontece lá ficou, sabe? Mas eu sei que muita gente não leva, que leva esse negócio a sério, que leva ao pé da letra. Inclusive como eu disse, tem amigos meus que me excluíram, sabe? Que não falam mais comigo, sabe? E eu já conheço casos de famílias, pessoas que deixaram de conversar, sabe? Deixaram de interagir umas com as outras, primos, tios, até irmãos, sabe? Por causa dessas brigas, por causa desses conflitos que existem dentro das redes sociais. Então, por esses e outros motivos, eu me despeço e peço desculpa a todos, né? Eu agradeço a vocês que ficaram até aqui, que me acompanharam nesse vídeo. Como eu disse, talvez possa não ser importante para você, mas pode ser importante para alguém que você conheça. Então, indique esse vídeo, marque aí alguém que você conheça. E já peço também para você se inscrever no meu canal. Lá a gente fala de filmes, cinemas, cultura pop, enfim. A gente fala lá de vários assuntos relacionados ao universo nerd. Então, se você gosta desses assuntos, se inscreva lá no canal. E eu aguardo vocês para a gente se encontrar lá, né, e falar sobre os assuntos que a gente gosta. Beleza? Um forte abraço para vocês. Obrigado. E a gente se vê na próxima.